Olha, eu nunca me apeguei demais a essa história do long only, long bias, porque a gente está pensando que são definições que elas mudam com o tempo, né, o entendimento do que é um long bias, desde que a gente montou o Selection, mudou bastante aqui no Brasil, o que que é um long bias, né, que é diferente do que é a visão do que é um long bias lá fora. Então a gente, quando definiu o fundo, a gente pensou numa jornada de fato de longuíssimo prazo, que é a jornada que a gente está. Eu não vejo assim, como eu falei, não acho que vou ganhar jogo em 5 anos, 10 anos, 20 anos. A gente está montando aqui, estruturando uma empresa para a vida. E pensando assim, que as coisas não são estáticas, elas vão evoluir ao longo do tempo, eu quero ter um veículo de investimento que tenha a maior flexibilidade possível para a gente conseguir implementar os nossos diferenciais da melhor maneira possível. Então, ele acabou sendo, pelo nosso entendimento, que o nosso diferencial está muito mais em entender sobre fundamentos de empresa do que fazer esse time de mercado e sabendo que a gente está cobrando 20% de taxa de performance, com 2% de taxa de administração, a gente acha que não faz sentido ter uma característica de ficar carregando um volume grande de caixa, né? É ineficiente para o cotista final. E a gente não vai ficar fazendo essas variações de aumentar demais o caixa ou diminuir em função dessa visão de curto prazo. Então, não acho que eu vou gerar resultado extra representativo fazendo enfim, essa mudança. A gente não tirou essa flexibilidade do fundo. O fundo tem essa flexibilidade, mas a verdade é que ao longo desses últimos 10 anos, ele se manteve praticamente o tempo todo quase que totalmente alocado, acima de 95% em média. Então, eu comparo a performance dele muito mais do que com fundos long only, mas eu defino ele como, eu digo, um long only com flexibilidade, um long only pelo histórico, mas ele, se alguma coisa mudar no cenário que não nos dê conforto de estar investido, a gente não vai estar, né? Não vou estar por obrigação investido. E se a gente encontrar nessa trajetória uma oportunidade, né, de identificar, fazendo o processo de análise, conhecendo o setor em profundidade, e acaba se deparando com uma empresa que tem fundamentos ruins, ou que a gente acha que vão piorar, ou, assim, casos que é natural, não é o tempo todo, mas de tempos em tempos aparece. A gente tem a flexibilidade, inclusive, para montar posições vendidas. São historicamente bem menores do que o fundo vem, a performance dele vem quase que integralmente da exposição comprada, mas aconteceu no passado da gente teve algumas que a gente fez vendida na época lá de deterioração das empresas de real estate, lá em 2013, se não me engano, que deu muito certo. Algumas empresas de proteína, no passado também, a gente tinha uma clareza grande de que tinham, acho que, um entendimento errado do mercado em relação à qualidade dos ativos. E, enfim, a gente tem alguns históricos aí nesses 11 anos de short, mas são menores. Então, por isso que eu digo, é um long only com flexibilidade.